Você já reparou que às vezes algumas coisas estão escancaradas assim na nossa frente, só que a gente custa perceber ou se recusa às vezes? Falta passar carreta furacão ali com luz piscando, o personagem correndo pra te mostrar tipo, Mona, o caminho é pra cá, não é pra ali pra onde você tá indo, entendeu? Isso me pega muito no fato de eu ter demorado pra perceber esse meu lado voltado pra comunicação e também algumas pisadas de bola que eu inconscientemente repeti por muito tempo. Estou tentando melhorar como ser humaninho, tá, gente? Mas, se eu puder já dar uma passadinha de pano astral aqui pra mim, tudo culpa do meu Júpiter em Libra retrógrado na minha casa 3. Sim, retrógrado. Olá! Bem-vindo à sua sessão semanal de terapia astral. Por aqui a gente fala sobre histórias reais da vida na Terra com um ponto de vista do céu. Bora pra sessão de hoje? A terapia desse episódio vai falar sobre comunicação, mas não só sobre o fato de eu ter demorado para me perceber nessa área. Não sei se vocês repararam no episódio 1, a gente sempre vai ter nas nossas sessões de terapia 3 padrões do mapa astral que a gente vai estar analisando: casas astrológicas, planetas e signos. Sobre as casas astrológicas, em cada episódio a gente vai falar sobre um tema da vida humana que reflete em uma ou mais casas astrológicas do mapa astral. Se a gente estivesse investigando alguma coisa, seria o onde aquilo acontece. Sobre os planetas. Vocês vão reparar que vão ter casas em que tem planetas e casas onde não tem planeta. Se tiver planeta ali, a gente vai entender qual é a energia dele, em que signo que ele tá. Se não tiver, não se preocupa. Ah, Isa, na minha casa 3 não tem nenhum planeta. Então você vai procurar o planeta que rege o signo em que aquela casa corta e a gente vai investigar mais informações lá. Os planetas são o quê? E os signos, cada casa astrológica corta em um signo diferente, dependendo do mapa podem ter diferentes casas com o mesmo signo, mas são eles que vão determinar qual que é a energia que está envolvida ali naquela área da sua vida. Então, nessa investigação, os signos são o como. Na terapia de hoje, os palpites lá do céu vão vir de o fato de eu ter casa 3 da comunicação em Virgem, o fato de eu ter Júpiter retrógrado em Libra nessa casa 3, o fato de eu ter o planeta da comunicação e do raciocínio, Mercúrio, conjunto ao meu Sol, em Touro, na casa 11. E, para botar uma lenhazinha nessa fogueira, o fatídico fato de que eu tenho Vênus em Áries, na casa 10, e Marte em Leão, na casa 2, graças a Deus. Me diz o que achou dessa combinação astral aí. Imagino que quem tem ouvido o primeiro episódio e entende de astrologia pensou: meu Deus, essa menina é taurina, com ascendente em câncer, lua em peixes, ela deve ser uma songamonga da coitadolândia eterna. Pois não sou. Minha Vênus em Áries não deixa isso acontecer. É até engraçado que quando eu vou chorar, quando eu me permito chorar, vamos chorar dia rápido, entendeu? 3 lagriminhas aqui, já passou já. Começando pelas origens, literalmente, antes de aprender a me comunicar, antes de aprender a falar, eu observava como as mulheres da minha família se comunicavam, como elas se portavam. A casa 3, no mapa astral, fala sobre comunicação, mas também outros temas, como parentes que não são seu pai e sua mãe, irmãos, tios, primos, avós. Fala também sobre pequenos estudos, pequenas viagens, mas a gente vai focar um pouco mais ali na parte de comunicação e envolvimento da família nisso. Minhas primeiras referências femininas foram as mulheres da minha família, como eu imagino que tenha sido para muitos de vocês. E, bom, as mulheres da minha linhagem sempre tiveram que ser, ou pelo menos parecer, fortes. É como se em cada uma delas tivesse algum tipo de armadura ali, se protegendo de alguma coisa que na infância eu não imaginava exatamente o que que era. Acho que eu nem tinha discernimento para entender que aquilo era uma armadura, né? Falando de temas profundos de uma maneira breve, minha mãe perdeu a mãe dela aos 3 anos, quando minha avó estava tendo a última dos seus mais de 10 filhos. Com 6 anos, minha mãe já cozinhava para essa turma toda, fora os peões da roça onde meu avô trabalhava. E um detalhe, meu avô dizem que ele exagerava um pouquinho na bebida, se é que vocês me entendem. Então imagina o ambiente nada acolhedor em que a minha mãe cresceu. Sem mãe, pai alcoólatra, renca de irmão, ela desde muito criancinha já cozinhando para todo mundo, como uma virginiana nata que ela é, nasceu servindo, né? E até hoje, de um modo ou de outro, com mais escolha agora, ela segue fazendo isso porque definitivamente é a linguagem de amor da minha mãe, atos de serviço. E acho que não à toa também, aos 12 anos, ela acabou perdendo o pai para o alcoolismo e teve que se mudar de cidade para conseguir se sustentar, enfim, ter onde morar, e ela acabou indo trabalhar de ajudante doméstica para uma família em troca de teto e de comida. Apenas.
Se hoje já me irrita o fato de tentarem me controlar simplesmente por eu ser mulher nos dias de hoje, imagina quando a minha mãe era adolescente ou estava se tornando mulher, sem ter uma mãe, um pai, um lugar para onde voltar ali, né? Um alicerce. Às vezes a gente esquece de valorizar isso. O quanto ter um lugar para voltar é uma coisa preciosa, o quanto ainda poder contar com os conselhos do seu pai e da sua mãe é uma coisa que, enquanto eles estiverem aqui, a gente tem que aproveitar, né? Minha mãe, infelizmente, não pôde viver isso por muito tempo. E aí, pelo que eu já reparei do mundo, assim, quando você é uma mulher sozinha, num lugar em que não tem ninguém ali te protegendo na teoria, tem muita gente que acha que pode se apropriar da sua vida, das suas ações, da sua fala, da forma como você ocupa os seus espaços. Eu fico imaginando a minha mãe, não na idade que eu sou, porque nessa época ela já era casada, mas antes disso, sabe? O processo de se tornar adolescente, o processo de se tornar mulher. E eu acredito que, por mais que ela não conte muitas histórias que ela já deve ter passado, ela me preserva bastante. Eu imagino que ela tenha vivido muitas coisas na vida, fora as que eu já contei, que acabam endurecendo a pessoa, né? Tem uma hora que você tem que se mostrar a rocha ali, porque senão as pessoas te partem ao meio. Daí vamos pensar em mais mulheres da minha família. Minha avó paterna perdeu o meu avô quando meu pai tinha 12 anos, numa situação extremamente inesperada e traumática, que eu não vou entrar muito em detalhes em respeito ao meu pai. Mas ali com 12 anos ele foi outro, que precisou virar o alicerce financeiro da família antes de entrar na adolescência. E minha avó, viúva, acabou endurecendo para a vida também. Eu admiro muito famílias em que essa linguagem afetuosa é expressada de forma explícita, sabe? Lá em casa não é muito assim, não. Nunca nos faltou absolutamente nada. Apesar da origem humilde que meus pais vieram, eles trabalharam, prosperaram e conseguiram providenciar para mim, para os meus irmãos, tudo que a gente precisava para a gente correr atrás do nosso também. Mas essa parte de demonstrar muitos afetos nitidamente não é muito a forma como acontece, pelo menos no meu núcleo familiar. E aí, quando eu vou pensar em outras mulheres da minha família, sabe o que vem à minha cabeça? Histórias como abandono parental, traição, diversas, filhos que nascem com deficiência, mudança de país para sustentar a família, não divisão de tarefas domésticas, abuso físico, mental e moral. Então, onde foi parar a voz dessas mulheres? Para enfrentar essas batalhas, elas precisavam ser fortes, né? Eu saí da casa dos meus pais já tem quase 20 anos, morei em 3 estados diferentes, 5 cidades, sou livre na medida em que posso, com cada passo que eu dou na minha vida e que eu vou abrindo caminhos para mim mesma. E não sei se um dia eu vou ter filhos, apesar de sonhar muito em ser mãe, visualizar a carinha dos meus filhos. Não sei se isso vai ser uma coisa que vai acontecer na minha vida. E explico. Mas antes de explicar aqui também, só para deixar claro que não julgo as escolhas de absolutamente ninguém, admiro demais mães solos, vocês são fodas e os caras que deixaram vocês na mão são uns merdas. Vamos correr fora desses merdas, certo? Certo. E você não é menos por ser mãe sola se isso aconteceu na sua vida, tá? Você é foda pra caralho. Mas quando eu penso nisso de ter filhos, inevitavelmente vem à minha cabeça todas aquelas histórias que eu já vi acontecerem na minha família, e eu sei que não é algo restrito à minha família, né? É algo estrutural da sociedade. E eu sei também que imprevistos acontecem, que não tem como a gente controlar tudo, mas até onde eu tiver controle, se um dia for para eu viver isso na minha vida, eu quero o pacotinho completo. Eu quero um parceiro incrível do meu lado. Eu costumo brincar assim em rodas de amigo que eu só vou ter um filho se um dia eu conhecer um cara, olhar pra ele e falar assim, meu, esse cara é tão foda que eu teria um filho dele. Mas eu falo que eu não sei se eu vou ter filhos na vida, porque é isso, né? Ainda hoje é difícil para as mulheres fugirem desse padrão de comportamento dos seus parceiros. Eu prefiro o grande prazer da minha companhia. Graças a Deus, há muitos anos aprendi a viver muito bem com a minha companhia, com a minha cabeça. Minha luazinha em peixes leva a minha cabeça lá longe e eu posso estar em qualquer lugar que me divirto. Agora, ter um filho, botar uma mão pra dentro de casa que só vai pegar a energia da minha vida, que já tá muito boa, e botar pra baixo, é uma coisa que eu não vou permitir. Inclusive, recomendo. Às vezes você vive um celibato meio involuntário aí na vida, né? Mas fazer o quê? Esse tipo de troca de energia é muito grande e é melhor a gente se preservar. Como todo mundo sabe, a pista está salgadíssima, meus amores, salgadíssima.
Em Um Teto Sobre o Seu, a Virginia Woolf nos leva a refletir sobre as heranças que a gente não herda das nossas mães. Ela fala o que as nossas mães estavam fazendo que não nos legaram nenhuma riqueza. Bom, eu não sei as mulheres das famílias de vocês, mas as minhas estavam lidando com todas aquelas tretas, enquanto os homens cuidavam do dinheiro, faziam o que bem entendiam da sua vida e muitos deles, independente da existência de uma esposa ou de uma família ali. E aí, por elas precisarem se posicionar, serem grandonas, defenderem os seus, né, elas acabaram precisando se tornar duras. E isso me faz refletir muito sobre o signo de Virgem. Minha mãe é virginiana, e esse signo, ele pode ter muito uma energia de ser resolutivo, de ser direto, não ser tão afetuoso assim, mas que resolve os problemas. E a minha casa 3, que é a casa que fala sobre comunicação, corta nesse signo de Virgem. Quando eu entendi isso, então é por causa disso que eu me comunico tal qual um tourinho de vez em quando. Por ter tido minha voz cortada muitas vezes na infância, não só na infância, na adolescência, na vida adulta também, pelo simples fato de ser mulher ou por ser a filha mais nova, eu aprendi a falar de forma muito rápida, direta ao ponto e objetiva. Isso carrega uma herança do machismo absurdo, geralmente quando eu estou em ambientes majoritariamente masculinos ou com pessoas de autoridade muito acima da minha, geralmente no mundo corporativo, né? Isso serve pro bom e pro ruim. Eu gosto de ser uma pessoa objetiva, não tenho muita paciência com gente prolixa. Isso é um defeito meu, talvez, por essa herança. Mas às vezes eu falo algumas coisas para as pessoas de uma forma mais direta, assim, achando que, cara, normal. Às vezes é um feedback de amigo, ou sei lá, um comentário, um toque. E pra mim eu tô falando normal, na minha cabeça eu tô falando normal. Pra pessoa, às vezes, chega tal qual uma facada da Tramontina no seu peito, sabe? Daí eu comecei a perceber, tipo, pô, eu posso ser dura na minha fala, eu sei que isso acontece. Mas Virgem não é o único culpado dessa tour toda. Júpiter, o expansivo exagerado do zodíaco, está também na minha casa 3, já no signo de Libra, só que retrógrado. Então, por mais que possa existir um potencial voltado para a comunicação, a forma como isso se manifestaria na minha vida não seria óbvia, certa, clara num primeiro momento. Muitos desvios eram possíveis nesse caminho, eles aconteceram e todos eles foram necessários. Vamos a eles. Ter Júpiter na casa 3 é uma glória, mas a gente tem que lembrar que no meu casozinho, ele está retrógrado. Quando criança, eu lembro que às vezes eu ia depois da escola na loja dos meus pais, é uma loja de roupa, cama, mesa, banho, tipo loja de departamento assim, sabe? Só que do interior. E tinha um escritóriozinho na loja antiga, lá nos fundos, e eu ia para lá desenhar. E no meio de um monte de documento da loja, gaveta cheia de coisa, boleto de clientes inadimplentes, muitos inclusive, uma coisa bem bizarra. Um dia eu achei um caderninho especial ali no meio. E quando eu peguei e abri, eu me emocionei muito. Era um caderno de croquis, cheios de desenhos de vestidos, alfaiataria, em modelos belíssimas, muito bem desenhados, assim. Outra categoria, sabe? Feito sabe por quem? Pela senhora minha mãe. A dona de casa, mãe de 3 filhos, que fazia um corre do caramba para sustentar tudo isso e ainda ajudava na loja, tinha um lado artístico precioso e escondido ali no meio de um monte de burocracia da loja. Você já parou para se perguntar o que a sua mãe gostava de fazer antes de você aparecer na vida dela? Se ela tem algum hobby, algum dom artístico? O sonho da minha vida era achar esse caderno da minha mãe e reproduzir alguma das peças dela, pelo que a minha criança taurina venusiana se lembra, e do crivo que ela tinha, eram peças belíssimas e eu facilmente usaria. Eu herdei da minha mãe essa vontade de desenhar. Eu ia para a loja geralmente para ficar gastando tempo lá desenhando à tarde, quando eu não tinha nenhuma outra atividade. E não era com o nível que a minha mãe fazia esses desenhos, mas já era uma paixão, um hobby que estava ali. Eu lembro que eu estava na fase de desenhar o Pikachu dos Pokémons, achava o máximo. E aí os anos se passaram, os computadores começaram a chegar nas nossas casas, a internet era limitada, para quem não sabe, discada, então
o custo, a cobrança era de acordo com o horário que você estava usando, e isso também cortava a linha de telefone da sua casa naquele momento, então você tinha que meio que gerenciar os horários que você ia usar a internet ali. Ou seja, eu gastava muito tempo no offline fazendo desenhos no Paint. Eu lembro que nesse computador lá em casa tinha uma pasta com o meu nomezinho, assim, Isadora, separado, para diferenciar das coisas dos meus irmãos. Tinha umas pastas cheias de clipe da Avril Lavigne, que eu era muito fã dela. Outra pasta cheia de aquelas imagens, montagenzinhas que naquela época a gente usava seriamente. Hoje em dia a gente usa como meme. E tinha uma pasta cheia de desenhos, que era o que eu naturalmente gostava de fazer. Uma outra história voltada para esse lado de gostar de desenhar engraçada da minha infância era que eu lembro que numa fase em que a gente vira e mexe comprava kits do Boticário, sabe? Aqueles kits que vem com perfume, um creme, algumas coisinhas a mais assim. A gente comprava um da Tarsila para minha mãe. E aí a criancinha marqueteirinha ali já, né, teve um clique, pensou, junto com a sua prima e cúmplice. Prima, se você quiser se manifestar aqui nos comentários, fica à vontade. Eu tive uma ideia, chamei minha melhor cúmplice, né? Falei, miga, vamos desenhar esses kits do Boticário e a gente vende para as crianças na rua a 5, 10 centavos. Sim, gente, a gente pegava uma folha A4, desenhava com um lapisinho colorido lá, tipo um perfume, um creme, logo do Boticário, assim, dava uma cor, uma vida e saía vendendo para as crianças na rua a 5, 10 centavos. Meu primeiro negócio. E deu certo, porque a vendinha da esquina se beneficiou bastante. A gente comprou alguns chicletes lá. Um Júpiter em Libra expande essas energias voltadas à estética, à arte, à beleza, à vaidade. Só que o meu é retrógrado, então a forma como essa energia se manifesta, ela é meio tostinha às vezes, sabe? E por mais que ele não esteja na área do meu mapa que fala sobre a minha mãe, que é a casa 4, é a próxima, ele tá no finzinho da minha casa 3, ele tá a menos de 5 graus de distância da próxima casa do mapa. Ele já influencia também essa área da vida da minha mãe. E eu sei, minha mãe também tem lua em peixes, eu sei que ela tem outros dons artísticos para além desse. Por exemplo, dançar. Essa é uma outra coisa que eu sei que a minha mãe sempre amou a vida inteira, só que ela nunca pôde expressar isso, porque uma mulher casada que ia sair para dançar com outros caras no interior do Brasil, putz, ela seria bem vista? Não, né? Então, pelo fato do meu pai não gostar de dançar, a minha mãe simplesmente parou de dançar. E eu herdei essa herança dela, esse gosto dela também. E até pouco tempo atrás também não me permitia viver muito isso. Aqui na ilha, direto, tem forró no Estaleiro, tem forró no Tartaruga Verde lá no sul da ilha, no Pitanga, no Antônio Dias. Eu posso contar nos dedos dessa mão quantas vezes que eu já fui pro forró aqui na ilha, mas as poucas que eu fui, nossa, que sensação maravilhosa que é aquilo. Eu já estava há uns dias pensando em que hobbies que eu gostaria de incluir na minha vida, agora que eu tô com essa rotina um pouco mais flexível. Quando eu fui para Noronha no meu aniversário, no dia do meu aniversário, eu fiz uma canoa havaiana para ver o sol nascer. Nossa, foi top rolês que eu já fiz na minha vida, assim. E aí apareceu aqui na ilha uma aula de dança pontual, avulsa, que ia acontecer com a Luana Vitorazzo, porque ela está indo para Singapura daqui a alguns meses para competir canoa havaiana mundialmente. E ela é uma dançarina. Então, assim, casou duas coisinhas que eu já estava procurando numa pessoa só. Apareceu a divulgação de alguém no Instagram, era 1h da manhã, eu vi e falei assim, é hoje que eu vou resolver isso. Eu mandei mensagem pra ela, era 1h da manhã, eu já cheguei assim, me desculpa o horário. É só pra não esquecer de mandar essa mensagem aqui. Ela primeiro começou passando vários movimentos, era dança urbana, assim, então a gente ia soltando o corpo aos poucos. E eu percebi no começo quanto meu corpo estava duro. Mas aí mais pro fim da aula ela soltou algumas coreografias ali com a gente. E foi muito incrível. Teve uma hora que ela colocou uma música da Isa, que se chama Dona de Mim. E eu confesso que caíram algumas lagriminhas, daquelas 3 pontuais que eu falei. Eu me emocionei muito, porque essa música fala, né, já me perdi tentando me encontrar. E aí eu dei uma choradinha, assim, confesso, as 3 lagriminhas caíram lá, porque essa música, ela tem uma letra que, pô, se você ouvir, for mulher, não só mulheres, assim, acho que muita gente deve se identificar com aquela letra. E foi muito potente fazer isso naquela aula de dança. Depois eu cheguei em casa,
Fui fazer uma sopinha que a minha mãe faz, tentar repetir a receita dela. Surpreendentemente, ficou muito bom, muito parecido. Não vou falar que ficou a mesma coisa, porque, né, idades, tempo cozinhando, ser mãe, ter um amor, um afeto ali da comida, que é só mãe que coloca. Mas aí eu liguei para ela para contar e eu falei que eu tinha feito essa aula de dança, né? E ela tinha visto no meu Instagram lá, assim, e eu vi o brilho no olho dela, o sorriso dela, ver que eu tava fazendo alguma coisa que, cara, ela queria fazer, sabe? E eu sei que, eu sei não, eu imagino que muitas coisas que eu fiz na vida, minha mãe também queria ter feito e não conseguiu. A que eu mais me lembro dela me falar a vida inteira era pra eu estudar, não depender de homem e ter meu próprio dinheiro. E mãe, tô aí na lida, tá? Não quero depender de homem não, mas pode ter um bom do meu lado ali, com o dinheiro dele, tocando a vidinha dele. Libra é um signo que busca por equilíbrio da balança ali, mas esse Júpiter tá retrógrado, então a balança dá uma desbaratinada às vezes. E esse duelo de expansividade e retração desse Júpiter retrógrado na minha casa 3 sempre rondou essa área da minha vida de um jeito ou de outro. Eu contei no episódio piloto que quando eu era criança eu estudei inglês por 5 anos num curso fora da escola. Nossa professora era maravilhosa com os alunos. Mas minha jornada de começar a estudar lá, aprender um novo idioma, me comunicar de uma outra maneira, obviamente não foi um caminho reto e direto como poderia ser para muitas pessoas. A minha irmã ingressou nesse mesmo curso na idade que eu estava quando eu estava no momento de começar, né? Ali por volta da 3ª série, só que quando chegou minha vez, meu pai, sem hard feelings, tá? Só contando a história, não carrego trauma disso não. Meu pai me protegia muito por eu ser a filha menina mais nova, sabe? Era como se eu tivesse que ficar numa redominha ali que ninguém do mundo ia fazer nada de mal comigo. Meu pai sabia muito bem como que era o mundo, então ele queria me proteger, né, da machosfera ali. E aí, quando chegou minha vez de estudar inglês, ele falou: "Não, a Isadora não vai, ela é muito nova para isso ainda". E aí eu indignadíssima por dentro, né? Tipo assim, como assim? A minha irmã começou, ela tinha essa minha mesma idade. E aí o que eu fiz? Recrutei uma diva astral que existe no meu mapa astral que não leva desaforo para casa de jeito nenhum. A minha Vênus na casa 10. Casa 10, para quem não conhece, para além de falar sobre carreira e relação com o pai, ela fala sobre seu futuro. Então, a minha casa 10 corta em Áries, a minha Vênus está lá super angular em Áries e eu tenho roda da fortuna em Touro ali. Quando alguma coisa vai fazer bem para o meu futuro, eu sei que aquilo está no meu caminho e eu tenho que ir atrás daquilo, eu obstinadamente vou atrás disso. Podem vir 30 muralhas da China na minha frente, eu derrubo 31. Pode vir 300 espartanos, eu derrubo 31. Não me importa. E eu tava puta com o fato de que eu não podia começar a estudar inglês porque eu era muito nova para aquilo. Não, tinha uma pessoa dentro da minha casa que começou na mesma idade que eu, era filha deles do mesmo jeito e era mulher. Então, por que aquilo ia ser diferente para mim? Eu não aceitava, sabe? Já muito novinha eu não aceitava. E aí, teimosa, eu continuei indo para as aulas. Sem meu pai estar pagando, passei semanas indo, minha professora reparou que tinha alguma coisa que talvez estava errada, veio falar comigo, e aí eu expliquei o que estava acontecendo lá em casa, que eu não estava com permissão para continuar indo para as aulas, que provavelmente eu não poderia pagar no outro mês. Criança, não tinha uma fonte de renda. Não sei, os desenhos que eu vendia 5 centavos na rua. E aí, a Eni, maravilhosa, se compadeceu, foi lá na loja dos meus pais conversar com eles, explicar o quanto aquilo ia ser bom para mim, para o meu futuro, que eu já tinha demonstrado ter facilidade para aprender inglês, que eu estava gostando das aulas, agregando nas aulas, e aí eles toparam. Batalha vencida, mas foi a primeira de inúmeras batalhas que eu travei no campo da comunicação. Ter a Vênus em Áries na casa 10 pode ser o céu ou o inferno. O céu, eu gosto de ser uma pessoa direta, objetiva, resolutiva. Eu gosto de não me intimidar com cargos altos ou com bens materiais acumulados. No fim das contas, são pessoas como nós. Gosto de ter facilidade de aprender diversos assuntos de forma rápida. Gosto de me posicionar. Gosto de questionar e sei que isso incomoda, mas também sei que é isso que leva ao crescimento. Gosto de liderar, de iniciar, de me movimentar, de saber que eu preciso dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau para um dia eu estar lá no último. O que eu não gosto é de me conformar. De uma Vênus em Áries certamente me fez uma pessoa inconformada. Eu não fico num lugar que não me cabe. Pelo menos não mais.
O inferno é porque uma coisa é eu gostar e outra coisa é como o mercado e as pessoas reagem a isso, né? Eu tenho inúmeras histórias do mundo corporativo que eu posso contar pra gente dar risadas sobre alguns comportamentos errados que eu tive, não todos, mas muitos equivocados pela falta de maturidade e também por esse impulso que uma Vênus em Áries pode trazer para casa dessa. Ao longo do podcast vocês vão descobrindo alguma delas, mas certamente foram grandíssimas lições e bagagens que eu ganhei da vida corp, que precisa, né, ali de um joguinho de cintura para lidar com o game político. Mas tem uma que é muito engraçada que eu vou contar nesse episódio já, que diz muito sobre a forma como eu expresso minhas opiniões. Eu expressava, tá? Eu lembro que no início da minha carreira no mundo da comunicação, em São Paulo, eu trabalhei em uma empresa que não era tão grande assim, eu já estava com mais de um ano de casa, e aí a gente vai ganhando intimidade com as pessoas, os líderes são mais próximos, já que não é muita gente ali, e a gente vai, né, ficando à vontade para falar as coisas. E aí teve um projeto de rebranding da marca, né? Para quem não sabe, rebranding é quando você vai reformular aquela marca de alguma maneira, né? Mudar elementos visuais ou da narrativa, da forma como você apresenta aquela empresa para o mundo. E eu lembro que colocaram um time específico para fazer esse trabalho, que não era um time de branding, de comunicação, de conteúdo, de marca, de visual. Era um time de marketing, mas não voltado para isso. E eu lembro direitinho do dia em que foram apresentar os resultados desse projeto. E primeiro chamaram numa sala todas as pessoas que eram voltadas para a comunicação, né, que se beneficiariam daquele rebranding. E eu lembro de ver as mudanças que tinham sido feitas, que basicamente mudaram um pouco a tipografia, né, a fonte ali de escrever, e criaram algumas iconografias para os produtos. O produto é uma coisa super volátil, muda o tempo inteiro nesse tipo de empresa. Não era aquilo que ia resolver os problemas de comunicação que a empresa tinha com o mercado e com leads, com potenciais clientes, apesar de eu acreditar muito no que a empresa fazia. Estava lá há mais de um ano, então não era à toa. E aí eu lembro do silêncio que ficou naquela sala. Tipo assim, não teve uma reação, um alvoroço, né, um negócio assim, tipo, nossa, que legal, que incrível que ficou, que geralmente é o que acontece quando bons trabalhos de marketing são feitos. E eu guardei aquilo no meu coração e lembro que foram apresentar para a empresa toda o rebrand quando? Na festa da firma, né? Ou ali é a melhor época do ano, entendeu? Que aí é cerveja liberada, comida liberada, Natal tá chegando, tá todo mundo feliz, ia ter 2 semanas de recesso, então tá tudo feliz nessa festa. E aí fizeram a apresentação da marca, nessa ocasião as pessoas aplaudiram, aquela puxação de saco toda e tal. E eu ali, né? Assim, nossa, uau! E aí, gente, o que eu fiz? A minha Vênus em Áries, às vezes, ela me coloca numas ciladas. Eu, ousada, abusada, boca de sacola que fui, virei pro dono da marca, pro dono da empresa e falei: a marca está vazia. Esse trabalho não vai resolver nenhum dos problemas de comunicação que a empresa tem. Um minuto de silêncio para minha coragem. Silêncio é coragem, gente. Nesse caso aí, você não pode nem colocar nessa categoria, entendeu? É falta de noção e de maturidade profissional mesmo. E aí, o dono da empresa, no auge dos seus faturamentos milionários que ele tinha por ano, olhou para aquela analista júnior tupetuda, pegou o jatinho dele no dia seguinte para a gringa e terceirizou minha demissão. E hoje eu concordo, muito que merecida. Vocês achavam que estava bom até aí? Calma, a gente ainda nem chegou no planeta da comunicação, que é Mercúrio. Comunicação, do raciocínio lógico. Sabe onde que ele está no meu mapa? Adiantei no começo, né? Tá em Touro, conjunto ao meu Sol, na casa 11. Ou seja, o que essa astrologia significa, né? O Sol representa você, Mercúrio representa a forma como você se comunica, raciocina. E eu nasci com os dois agarradinhos na casa 11. Casa 11 é uma casa que fala sobre amizades, ciclos sociais, networking, comunidades, audiência. Será que estamos criando uma comunidade aqui no Terapia Astral? Espero que sim. Então, olha ela ali com ascendente em Câncer, querendo se enfiar na conchinha ali, não entrar nos ambientes chamando muita atenção, ou a lua em peixes, que às vezes me faz dar uma viajada na cabeça, não querendo chamar muita atenção, mas meu Sol e meu Mercúrio estão lá na 11 em Touro, o que eu vou fazer?
nasci para estar em meio de pessoas, nasci para estar no meio de comunidades, nasci para falar, nasci falando, nasci precisando expressar o que eu sinto por dentro, né? E aí, lembra que para além da comunicação, Mercúrio fala sobre raciocínio também? Pelo fato dele estar conjunto ao meu Sol, é como se ele ganhasse uma força, um brilho, uma potência ali. E isso nos leva à seguinte reflexão de como se desenvolveu a minha carreira na comunicação. Por ser regente de Gêmeos e de Virgem, Mercúrio faz com que a pessoa se interesse por assuntos diversos. E o meu tá colado com o meu Sol. É bem comum recrutadores ou pessoas do mercado olharem para o meu currículo e terem reações diferentes porque é uma carreira não linear. Dando um pouco de contexto para vocês, dentro do marketing existem várias disciplinas, vários universos em que você pode atuar. A minha primeira oportunidade, já estudando marketing, foi na área de atendimento. Eu fui chamada para ajudar a estruturar, né, óbvio, como estagiária, a área de Customer Success, falando no inglês bonito, que é uma área de atendimento, mas que realmente se preocupa com o cliente, com a experiência que ele está tendo ali. Então, para além de responder esses clientes, construiu uma estrutura de dados em que a gente conseguisse tabular aquelas mensagens que os clientes mandavam ou os leads mandavam, categorizá-las e gerar insights para times de produtos, de serviço, corporativo, enfim, melhorarem produtos e relacionamento com os clientes. Estagiei, aprendi, vi que começou a chegar aquela época em que, cara, se eu esforçar mais um pouquinho aqui, vai vir uma efetivação. Só que toda vez que eu sento numa cadeira corporativa, eu penso, eu quero ser gerente disso aqui? Eu quero ser especialista nisso aqui? E aí eu olhava para aquela operação que, putz, tinha me ensinado muita coisa, a minha gestora era incrível, mas eu não queria continuar ali. Eu queria sentar na bancada ao lado, na redação, com um time de jornalistas. E aí tinha uma única social media num time com vários jornalistas e ela pediu demissão. Pensei, meu momento chegou, essa vaga aí vai ser minha. Criei coragem de não sei aonde e fui falar com a minha gestora que eu tinha interesse em ir para aquela área, se desse certo, se tudo bem por ela. Ela sentiu o baque, mas como uma baita líder que ela fez a ponte com o gestor da outra área para que eu tivesse alguma conversa com ele e eles vissem se aquilo ia ter algum fit, se fazia sentido me puxar. Deu certo, eu fui. E aí começou um primeiro trauma. A Isadora do passado, criança, amava desenhar e tudo mais, só que na adolescência mesmo parou de desenvolver o interesse e as habilidades pelo audiovisual, porque colocou toda a energia para passar num vestibular de engenharia civil e esqueceu desse lado prático que ela gostava de ter. Corta para primeira oportunidade profissional dela no marketing, apareceu e, muito imatura que eu era naquela época, primeiro trabalho, né? A gente passa uns perrengues, não precisa. Existia uma designer naquela empresa, obviamente, só que ela era muito demandada, era uma única designer, ela era muito demandada para construir materiais dos produtos, que eram materiais longos, site, curso que gravavam, enfim, ela sempre estava com muitos trabalhos ali para fazer, e na minha cabeça eu tinha que ser uma social media, eu por conta própria, comigo mesma, sozinha, e quais eram minhas habilidades com design? Nenhuma. Eu estudei marketing na minha faculdade, marketing e publicidade são disciplinas completamente diferentes. Assim, na publicidade que fica na ECA, você desenvolve mais esse lado da redação, de design, de estética. O marketing que eu estudei na EASH é um curso muito mais voltado para exatas pesquisa, tecnologia, negócios, psicologia, enfim, comportamento humano e mais o lado estratégico e não o lado artístico, entende? E aí, enfim, resumo da ópera, eu cheguei na cadeira que eu tinha pedido para estar e eu não me sentia nada confortável com a minha entrega. É aquilo, né? Júpiter na casa 3, retrógrado em Libra, é exigente com a estética, mas a execução, a forma para chegar àquilo ali que a casa 3, cortando em Virgem, estava me exigindo, me cobrando, nunca chegava num ponto em que eu estava satisfeita. Mas é isso, né? Hoje em dia eu tenho plena consciência, porque eu passei por muitas cadeiras depois dessa, que pra gente ser bom em alguma coisa, primeiro a gente tem que se permitir ser ruim nela, né? Porque se você, vai lá, tenta, nossa, eu sou ruim, não sirvo pra isso não, e aí você já abandona logo de cara, pô,
Você nem tentou, sabe? Tem que tentar. Tem que Acho que a parte difícil disso é que você precisa tirar o seu ego da sua frente, ser vulnerável e falar, cara, não tá bom, mas vou me esforçar até ficar. Esse é o difícil. É o ego, entendeu? Foi nessa empresa, inclusive, que eu fui demitida porque eu falei que a marca era vazia. Daí, segue o fio torto da minha história com comunicação, né? Passei por atendimento, passei por redes sociais. Quando saí dessa empresa, eu fiquei uns meses fora do mercado porque eu precisava dar um gás na faculdade e meu pai ficou doente, ele acabou tendo 2 tumores, na cabeça. Foi uma situação mais difícil que a minha família já passou disparadamente, assim. E eu acabei indo para casa dos meus pais naquela época, dar uma força para minha mãe, fazer companhia para o meu pai que estava em casa. Meu pai é geminiano, que a vida inteira foi de dar rolê o tempo inteiro, teve que ficar praticamente 2 anos dentro de casa naquela época, mas graças a Deus sarou, passou e tal. E aí, quando eu fui retomar os processos seletivos para voltar para o mercado, eu já tinha sido estagiária, eu já tinha sido efetivada, estava como analista júnior, mas naquela empresa eu tinha brilhado os olhos para empresas de tecnologia, porque por causa desse trabalho eu acabei conhecendo muitas delas. E na minha cabeça, cara, era isso, eu tinha que ir para uma empresa de tecnologia grande. E aí, lá do meu quarto, no interior de Goiás, estava procurando por vagas, né, para uma analista júnior. E aí eu me deparei com um estágio em marketing num banco de tecnologia. E eu falei, cara, era meio que isso aqui. Só que era um estágio, né? Era um passo para trás. Só que era um passo para trás que ia me colocar para dentro do mercado financeiro. E colocou. E aí, no marketing dessa empresa, eu passei a atuar como o ponto de contato entre negócios, produtos e o time de marketing criativo, né? Redatores e designers. Então, o time de negócio tinha que divulgar um produto, lançar um produto, fazer uma errata para um cliente, qualquer coisa nesse sentido. Eu era a pessoa que fazia, pegava aquele briefing de negócio e transformava num briefing criativo, pegava a peça que o criativo me dava, validava com o time de negócios, e essa esteira só vai aumentando a escala dela, entendeu? E aí eu tava naquele looping eterno, briefing, peça, aquela pergunta que sempre me acompanha vindo na minha cabeça, né? Quero me tornar gerente dessa área? Quero fazer isso pro resto da minha vida? Parecia que eu sentia falta de algo, sabe? Eu queria ver números, eu queria ver gráficos, eu não queria ver só o detalhe do tecido do sofá em que a modelo tá sentada para campanha. Tipo, não é desmerecendo esse trabalho, ele é muito rico e válido. E essa marca, ela é muito sofisticada justamente pelo olhar clínico que as pessoas que são responsáveis por elas têm. Mas eu não queria ficar naquela para sempre. E aí veio de novo quem? A vontade de mudar, que sempre me acompanha, né? E aí, mais uma vez, eu olhava para a bancada do lado e via um time ali que parecia que fazia coisas muito legais. Eu via umas matrizes de segmentação por cor e via muitos gráficos de produto, de campanha, via número, via orçamento. E eu falava, gente, eu entrego um monte de criativo para esse time aqui, não sei o que eles fazem com ele. Aí, de novo, eu tinha uma gestora incrível, ter Roda da Fortuna na casa 10, em touro, me abençoa nos meus chefes, gente. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu sempre tive muita sorte. E a gestora da época percebeu que eu não estava feliz mais fazendo o que eu estava fazendo ali. E ela, como uma grande líder, criou todo um ambiente propício para que eu pudesse verbalizar isso para ela. E aí eu falei, ela descobriu que tinha uma vaga aberta nesse time que me encantava, e eu entrei num processo seletivo interno e passei. E meu Deus, como eu aprendi nessa área, como tinham profissionais muito competentes que trabalhavam naquele time na época. E luxo de adulto é trabalhar com gente competente, vocês já viram esse meme? Cara, essa foi uma experiência que, assim, nunca vai sair do meu coração, da minha cabeça, dos meus conhecimentos, do tanto que foi incrível. Era uma época que eu ia trabalhar feliz, assim, eu acordava e eu tinha vontade de ir. A gente não tinha que fazer presencial todos os dias, mas por um tempo eu fiz porque eu queria aprender com aquelas pessoas, sabe? Eu não queria ficar em casa isolada, tendo vergonha de chamar fulano que não era direto comigo, ou Beltrano, que era lá do BI. Não, eu ia e ficava transitando naquelas 25 pessoas, mais ou menos, que trabalhavam naquele time para aprender a extrair um pouquinho de cada uma delas, sabe? Não só das pessoas que trabalhavam diretamente comigo.
Esse foi um dos movimentos mais arriscados que eu fiz na minha carreira, porque até então eu era a menina do marketing, dos criativos, do briefing, da parte mais de humanas ali do marketing, né? Só que eu fui para um time que era extremamente técnico, que lidava com budgets milionários, que tinham que fazer otimizações constantes nas campanhas, que era uma coisa que dependia de bagagem, de aprendizado e de estudo para conseguir colocar aquilo de pé. E eu lembro que eu cheguei não sabendo fazer nada do que aquela galera fazia, e menos de um ano depois eu já estava tocando a minha operação sozinha, porque as pessoas que trabalhavam comigo acabaram saindo por um motivo ou outro. E eu achava que aquela busca por um lugar na comunicação que eu realmente me identificasse, gostasse, tinha acabado, porque eu amava trabalhar naquele time, naquela empresa, naquele contexto que eu estava, assim, Deus falou, toma, é sua aura, sabe? Só que aí na minha carreira, eu passei por vários downgrades em prol do aprendizado. Então, saí do atendimento para conteúdo. Depois, voltei a fazer estágio porque eu queria entrar num banco. Aí, depois, eu mudei do marketing para time de performance porque eu queria aprender a fazer mídia. Quando a minha gestora liberou esse movimento, ela me explicou, Isa, aqui você já tem um caminho para uma próxima promoção. Lá, a gente não pode garantir nada disso. Existem outras pessoas mais preparadas no time que já estão nesse caminho, então ele vai acabar ficando mais longo para você aqui. Eu, não, tudo bem, beleza, eu quero ir para lá, eu quero aprender, e é isso. E aí, mais de um ano se passou, eu comecei a querer ganhar mais dinheiro, eu já estava com quase 5 anos de trabalho nas costas ali, e passou o boi da vaga, né? Passou o caminhão da vaga me oferecendo um cargo sênior numa empresa global de tecnologia para continuar mais ou menos nessa mesma área que eu estava. Lá nessa empresa eu tocava mídia nas grandes plataformas, né? Então, Meta, Google e TikTok. Mas nessa outra empresa para onde eu fui ser sênior depois, eu fui lidar com mídia programática, que é o tipo de mídia que vocês veem em veículos diversos, sites, GE, aplicativos, enfim, são comunicações muito massivas em muitos veículos diferentes, geralmente gerenciados com o intermédio de uma agência. Eu fui fazer isso para 15 países, o time de dados ficava na China, meus chefes eram todos gringos. Quando eu vi, eu estava fazendo reunião das 7 da manhã com o time da China para falar de dados, às 11 da noite estava acabando a reunião quando tinha all hands, e ao longo do dia falando com todos os outros países sem ter um estagiário, um analista júnior para me ajudar, só com os big bosses acima de mim. Olhei para aquilo, para o salário que tinha aumentado, para como minha vida ia ser ali para frente, me perguntando se eu queria ser gerente daquele lugar. E eu já estava acho que com acúmulos emocionais grandes de N outras coisas da vida, assim, e foi nesse momento que eu decidi largar o meu tudo, que era o apartamento lá em São Paulo e um emprego, e me mudei para Ilha Bela, para trabalhar com astrologia num primeiro momento, mas aí apareceu uma vaga em marketing aqui na ilha, fiquei por um tempo nesse lugar, não era nenhum conhecimento que eu não tivesse antes, e poucos meses depois eu fui chamada de volta para o mercado em São Paulo. Só que aí foi uma outra transição de carreira, porque eu fui para um time que eu nunca tinha trabalhado antes. Eu fui para o time de negócios. Ocupar uma cadeira de growth marketing, né, que é basicamente para você alavancar a base de clientes, os clientes ativos, recorrentes, para resgatar cliente que está inativo, enfim. Só que olhando para negócio e fazendo a ponte, sendo a pessoa que fazia a ponte com o marketing, com o mídia, com o CRM, na teoria, mas na verdade quem tocava era eu, com produtos, enfim. Fui para essa cadeira de negócio. E aí eu fiquei por quase 2 anos nessa cadeira, fazendo idas e vindas de Ilhabela para São Paulo frequentemente. Quem me acompanhava nas redes sociais da época devia entender nada do meu Instagram, porque uma hora eu tava de terninha alfaiataria lá em São Paulo, num prédio, outra hora eu tava de biquíni numa cachoeira ou numa praia isolada do outro lado de Ilhabela. Foram 2 anos muito movimentados nesse sentido, mas eu gostei de me permitir viver isso também, sabe? Eu sempre falo assim, cara, não tem um passarinho para dar água até hoje, então se eu tenho um salário que me permite viver essa vida, ir e vir, enfim, gosto das coisas que São Paulo me proporciona, mas também gosto da minha vida na praia, então. E quando eu aceitei essa cadeira, né, voltar de Ilhabela para São Paulo, foi um teste para ver se eu ainda gostava da Isadora do mercado financeiro. E eu gostava dela. Eu acreditava no potencial que aquele negócio novo tinha, eu gostava muito dos meus gestores, eu tive chefes incríveis nesse lugar.
Eu gostava do desafio de agora estar num lugar em que eu, cara, fazia ponte com todos aqueles times, porque eu tinha bagagem para conversar com todos eles. Por outro lado, quando eu vi, eu estava ficando exaurida. Quando eu vi, eu estava fazendo o trabalho de 4 times diferentes. Não é me colocando num lugar de superioridade, tá? Apenas como uma pessoa um pouco mais, que tem mais elasticidade para lidar com diferentes temas. Mas assim, realmente, para cada uma dessas áreas existem profissionais muito sêniores, muito especialistas, e não tô me colocando aí. Tô me colocando no lugar de uma pessoa que se esforça, né? Eu vi esses dias no perfil eu acho que é do Faria Lima Elevator, ou do Arthurito, não sei, um meme assim: pessoas de alta performance não suportam pessoas medíocres e pessoas medíocres não suportam pessoas de alta performance. E eu aprendi isso lá. Por me importar, sabe? Quando eu me coloco à disposição de trabalhar para um lugar, eu quero que as coisas ali melhorem. Não porque eu ame a empresa, mas porque geralmente aquilo vai colocar mais dinheiro no meu bolso. Em banco, então, gente, bônus de banco é a coisa mais linda do mundo. Mas quando você bate meta, não é uma coisa que você tem garantida. Fiquei quase 2 anos insistindo com marketing para melhorar umas coisas que eram muito básicas, insistindo com o time de mídia para melhorar coisas básicas, para fazer testes novos, para fazer otimizações tais. Eu via que aquilo não estava fluindo e comecei a pensar que talvez era a hora de eu sair fora daquele barco também. Mas teve um estopim. Nessa de ser muito pró-negócio, teve um momento em que a gente tinha uma campanha de mídia para colocar no ar, já estava tudo combinado com as pessoas envolvidas no segmento ali, confirmado pelo time responsável com o diretor da operação, que a campanha ia subir no dia tal. Chegou o dia tal, eu, responsável pelo negócio ali, fui olhar os dashes, né? Não tinha origem nova de lead, não tinha nenhuma movimentação no funil que indicasse a entrada de novos usuários ou de que uma campanha nova tinha ido para o ar, que pode acontecer, às vezes é um bug na campanha, às vezes é um bug na plataforma, às vezes ela está em período de aprendizagem e ainda não trouxe um volume relevante. Mas como eu já sabia lidar com mídia, fui eu lá no Google Ads para ver se a campanha estava, sei lá, nos rascunhos, às vezes só esqueceu de ligar, foi um bug, né? Qual foi minha surpresa? Não tinha nem rascunho, não tinha nem sinal de ter a intenção de ter uma campanha nova ali. A pessoa, a Margarida, responsável por colocar a campanha no ar, saiu de férias sem ter feito nada. E aí, o que, que eu fiz? Fui lá colocar a campanha de pé, né? E aí, para não atravessar, o gestor responsável por aquela área, ele estava em contato comigo para resolver o problema, ele mesmo ia colocar a campanha no ar, só que assim, a minha área já não era o core do negócio ali. Eles não tinham metas atreladas com a gente e isso foi um erro. Eles não conheciam muito bem o produto e não tinham interesse em conhecer. E aí eu vendo ele afobado para subir a campanha, rápido, de qualquer jeito, para falar que estava no ar, eu, com toda a educação, eu canalizei, assim, ó, tudo que minha Vênus em Ares queria falar naquele momento, eu segurei, fiz um sorriso e falei: fulano, eu posso fazer a campanha, porque eu já tenho os criativos aqui que estão aprovados com o diretor, tem umas regrinhas de produto que mudaram, mas no fundo eu queria ver bidding, eu queria ver sinal de mídia, eu queria ver absolutamente tudo que estava estruturado naquela campanha, porque infelizmente não tinha confiança. Eu não sou, isso é uma coisa que eu não sou, e quem já trabalhou comigo sabe disso, é microgerenciadora. Mas no cenário que a gente estava ali, as coisas já não estavam muito boas, então eu queria garantir que a campanha subisse no ar bonitinha, né? Não é que é só bonitinha esteticamente, tá, gente? Quando você coloca dinheiro numa campanha, você tem que configurar ela certa para chegar nas pessoas certas no momento certo. Senão, você tá rasgando dinheiro para colocar a mídia no ar. E aí pedi para eu fazer a estrutura da campanha, falei que assim que eu terminasse eu ligava para ele revisava a campanha, se tivesse tudo certo por ele a gente ligava. Deu tudo certo, colocamos a campanha no ar, no primeiro mês ela foi rampando bonitinha, escalando do jeito que era esperado, até que a tal da Margarida voltou de férias. E aí eu pensei, né, pô, eu fui mó legal com essa pessoa, não expus para alta liderança, não fiz um caso a respeito disso, fui lá, resolvi e tal. Ele vai chegar mais brother, né, mais tranquilo. Chegou mais topetudo do que era antes. E pior, aí voltou ao trabalho, começou a fuçar na campanha lá, cada otimização que ele fazia despencava a performance da campanha. Então eu comecei a falar assim, cara, não adianta eu querer muito, eu até, cara, fazer o trabalho de outras áreas ali. E tinham peças chaves envolvidas naquela operação ali que simplesmente não se importavam e não tinha nada que pudesse fazer para elas se importarem. Então eu percebi que era hora de sair. Mas essa foi uma daquelas que tá escancarado na sua frente
que aquilo é isso e não vai mudar, mas a gente se recusa a ver, sabe? Fica insistindo, fazendo mais. Não, eu vou me doar mais, eu vou fazer mais, e aí vai dar certo. É tipo um relacionamento abusivo, entendeu? Tranquilamente pode cair no seu trabalho. E aí, eu já tava com a ideia do podcast na minha cabeça, não tinha começado a executar nada, tava frustradíssima com o meu trabalho lá em São Paulo. Eu resolvi começar a mexer os pauzinhos pro podcast nascer. Mandei mensagem pra Gabi, Laroca, responsável pela identidade visual, expliquei pra ela muito superficialmente o que eu queria fazer, ela topou. A gente marcou a conversa numa terça-feira de feriado, a gente fez um call, tinha acabado de voltar da praia, tava de camisa branca aberta, com biquíni, boné, cabelo molhado de mar, e fiz a primeira reunião do Terapia Astral assim, aqui de casa. Alinhei tudo com a Gabi, ela pegou aquelas informações daquele briefing, falou, Isa, eu vou trabalhar e na próxima reunião nossa eu vou trazer umas referências, vou montar um mood board de acordo com os caminhos visuais que você me falou que te agradam e que fazem sentido para o projeto. Isso tudo eu ainda estava ali, né, lidando com as minhas raivas no trabalho. Eu confesso que eu tenho muita fé sobre o futuro do Terapia Astral. Não só isso aqui que vocês estão vendo agora, existe um planejamento para além do que eu já comecei, mas uma coisa de cada vez, né? Só que por não saber quando que eu ia conseguir colocar no ar, depois de alguns dias acabei saindo desse trabalho mesmo, comecei a olhar para o mercado e falei, eu vou acionar algumas pessoas na minha rede, tentar ter umas conversas, se tiver alguma vaga legal vou me candidatar. E aí eu fiquei muito feliz que eu consegui uma conversa com uma pessoa que eu admirava muito. Não que eu tivesse trabalhado com ela antes, mas eu conheço várias pessoas que já trabalharam e que admiravam muito o trabalho dessa pessoa. E assim, se tem uma coisa que eu olho para dentro de empresas é quem são os gestores. Quem seria a pessoa que estaria acima de mim se eu entrasse naquele lugar? E essa pessoa era alguém que eu certamente amaria aprender várias coisas, que eu sei que ela é boa nisso. Mas qual foi minha surpresa ao ouvir nessa conversa que, por ter passado em tantas áreas do marketing, talvez eu nunca fosse realmente boa em nenhuma delas. Aquilo doeu, sabe? E eu não trago isso de uma forma rancorosa, eu trago pela reflexão mesmo, sabe? Porque ela ficou. Naquele momento ali, a gente, quando tá saindo de um trabalho, a gente fica inseguro, né? Por mais que tenha um projeto que eu queira muito colocar no ar ou qualquer coisa do tipo, a gente precisa se sustentar. E aí eu comecei a refletir com a fala dessa pessoa assim, poxa, será que eu realmente não sou boa em nada do marketing? Será que eu preciso me especializar em alguma dessas áreas que eu passei? Enfim, a gente começa a se questionar, né? E aí eu sacudi esses pensamentos ruins, segui em frente, passou. Mas eu fiquei pensando assim, como que essa pessoa falaria isso para um homem no meu lugar? Provavelmente falariam que ele é um generalista muito forte, né? Mas enfim. Aquela conversa ressoou comigo por algumas noites, mas aí as conversas com a Gabi evoluíram. A gente teve a reunião em que ela trouxe as primeiras referências e o mood board, e aquilo já trouxe um ânimo de volta para minha alma muito grande, assim. Ela coloriu minha vida que estava meio cinza, sabe? E aí meu brilho começou a voltar, eu já não estava mais no CLT, eu aumentei a frequência de treinos na academia por estar gostando, por estar me sentindo bem. Ver meu corpo mudar, melhorar, minha disposição, meu sono evoluir, aquilo foi um sinal de que, cara, foca nisso e tá tudo certo. A fala dessa pessoa pode ter doído naquele momento, mas agora, refletindo com um pouco mais de distância, ela faz todo sentido. Eu não sou a maior especialista em nenhuma daquelas áreas, tanto que para ter um branding tão lindo como a gente tem aqui no Terapia Astral, eu contratei uma designer super profissional, especialista em desenvolver identidades visuais, né? Para fazer um trabalho consistente nisso. Agora, todas as outras coisas que eu precisei para colocar esse podcast no ar, vamos pensar? Talvez eu leia essa parte para eu não me esquecer de nada que eu quero falar, mas vamos lá. Transformar uma ideia em produto? Validado. Desenhar estratégia de temporadas e episódios do podcast? Feito. Criar roteiro para os episódios? Ok. Calendário editorial de conteúdo para redes sociais? Também. Em melhorias, mas está feito. Gravar, editar, distribuir? Em andamento. Vou precisar em algum momento subir mídia paga para divulgar alguma coisa do Terapia Astral? Pode deixar que eu resolvo. Vou precisar criar um canal no WhatsApp para fazer gestão de comunidade? Pode deixar que eu resolvo também. O que mais? Quer newsletter? Só me deixar saber quando vocês querem que o e-mail comece a cair na caixa de mensagem de vocês. Acompanhar indicadores e dashboard. Um prazer ver todos os dias os indicadores das plataformas só aumentando os dados ali.
Ah, vou precisar desenhar uma automação para contratação de produtos, a jornada de cliente no site, tá no pipeline. Então, parando para pensar, eu não tinha que sofrer com a fala dele. Eu tenho que me apropriar dela. Eu não preciso ser a melhor criadora de automatizações, mas eu posso fazer uma que resolve o problema da terapia astral. Eu não preciso ser a maior editora de podcasts, mas eu posso colocar meu podcast no ar. E coloquei. E várias outras coisinhas que vão vindo pelo caminho aí. Então, assim, falando isso, não para me enaltecer, longe disso, mas que às vezes a gente precisa pegar uma opinião alheia, né, ali, um palpite alheio, enfim, às vezes ele até tinha um ponto dele. Ele só não me conhecia o suficiente, inclusive nunca trabalhou comigo, para afirmar aquilo com tanta categoria. E acho que também é importante esse detalhe do cuidado do momento em que a pessoa tá, né? Putz, será que era a melhor fala para ele ter naquele momento? Fica aí o questionamento. E uma coisa que eu tô muito feliz, assim, comigo mesma, tô aberta, tá, para feedbacks, melhorias, para tudo aqui no Terapia Astral. Fiquem super à vontade para me mandar mensagem, para comentar, enfim. A gente quer melhorar isso daqui mesmo. Até uma trava que eu tinha, eu consegui tirar com terapia astral. Lembra quando eu falei que lá no passado, na minha primeira oportunidade com conteúdo, eu ficava mega insegura com os posts, com as coisas que eu fazia design assim. E aqui eu simplesmente perdi isso, eu tô me divertindo. Eu lembro que quando eu fui passar o briefing da marca pra Gabi, uma coisa que eu falei pra ela era que, acima de tudo, eu queria que todo mundo que fosse envolvido no terapia astral se divertisse nos processos. Eu quero me divertir produzindo isso. Ela que estava criando o brand book, eu queria que ela se divertisse. Ela tinha a mania de chegar já pedindo desculpa por conta das datas e assim, entendo super porque a gente sempre trabalhou num contexto de pressão em banco, né, um volume alto de campanhas. Mas aqui, gente, terapia astral, se eu adiantasse o lançamento um dia, um mês, ninguém ia perceber nada aqui, sabe? Tinha ninguém morrendo. Uma coisa foi isso de se divertir no processo de criação aqui do Terapia Astral. Eu não quero ninguém com a cabeça bitolada, como eu já tive muitas vezes, já vi muitas pessoas tendo no mundo corporativo. E uma outra coisa foi que eu queria que a marca, tipo, de alguma maneira, e aí você podia refletir isso na iconografia, no logo, nas cores, enfim, mas eu queria que a marca fosse imperfeita. Aqui é uma grande sessão de terapia, sabe? A gente está falando sobre as nossas dores, a gente não é perfeito, o ser humano não é perfeito e eu não sou perfeita. E eu não queria que a marca de terapia astral fosse. E eu acho que justamente por isso, e por ela ter conseguido aplicar isso de uma forma muito elegante na identidade visual do terapia astral, eu tô me divertindo com o processo. Porque eu não tô com nenhuma bitolação na minha cabeça de que, o design desse post tem que ser perfeito. Então eu vou gastar 1.200 horas e vou triturar minha cabeça para chegar nesse resultado. Não, não precisa. A marca já nasceu de um jeito em que o ambiente é criado para me divertir e para ser imperfeita e tá tudo certo. A pergunta do começo do episódio é por que eu demorei tanto tempo para perceber que a comunicação era para mim? E aí, depois de muito hablar, viram que tem outras coisas no meu mapa que me fazem uma mulher hablante? Não é que eu não via que ela não estava ali. Uma coisa que eu falei no primeiro episódio é que eu não dava atenção, né? Porque eram coisas que eram habilidades que as pessoas não valorizavam quando eu era criança. Mas depois de ir aos poucos acumulando bagagem nessas várias áreas do marketing, eu nunca também tinha me permitido viver plenamente, experimentar plenamente, inclusive as coisas que eu não tinha tanta facilidade, como produzir uma peça de design. Agora eu tô me permitindo, sabe? E tem sido a experiência mais gostosa de viver que eu me lembro dos últimos anos trabalhando com comunicação. Eu não me permitia, mas agora estou me permitindo em voz alta, como a minha revolução solar desse ano pede.